Você já sabe que aqui a gente sempre conversa sobre prestar concursos de nível médio, que tem algum tipo de cobrança de direito. A gente sempre conversa bastante sobre isso, mas outra coisa que a gente fala também é que nessa área tem muitos tipos de concurso. Tem concursos para os mais diversos órgãos, para os mais diversos poderes, todos eles dentro do escopo de concurso de nível médio, com algum tipo de cobrança de direito e tudo mais. E aí fica a questão. Vale a pena você prestar um concurso um pouco menor, ainda dentro do que você está estudando, para, de repente, já como concursado, como concursada, prestar um concurso para um cargo melhor e ir galgando aí os concursos até chegar no seu objetivo final? Isso vale a pena? Isso é perda de tempo? Ajuda ou atrapalha? Fica até o final do vídeo, que hoje a gente vai conversar sobre isso e dar nossa opinião. E você também já aproveita e deixa a sua aí nos comentários. Fala, galera. Meu nome é Diego. Estou sempre por aqui com o Júnior. Fala, Júnior. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Belezinha? Hoje a gente vai conversar aqui sobre os chamados concursos escada, né? Só aproveitando, né, para não perder a deixa, tá aqui, já aproveita, se inscreve no canal. Deixa o joinha aí, deixa o gostei no vídeo. Já aproveita, manda para alguém que pode gostar do assunto ou, enfim, se ajudar de alguma forma. A gente vai conversar hoje sobre os concursos escada, popularmente conhecidos, né? Que seriam basicamente concursos intermediários, né? Que você vai usar como intermediários até chegar no seu objetivo final. E é isso aí vai variar, né? Tanto com os intermediários, quanto com o final. E aí vai depender, quanto mais longe, né, por assim dizer, você quiser ir, mais degraus você vai ter aí de opções entre o seu ponto atual e o ponto final. No nosso caso aqui, por exemplo, que a gente tem uma variedade muito grande de concursos dentro do escopo que a gente tenta conversar aqui. Então, assim, é, em um concurso normal, você vai ter aí as matérias básicas de direito, você vai ter português, eventualmente matemática, raciocínio lógico, informática, alguma coisa. E aí fica a questão, pô, pessoal, vai sair, sei lá, um concurso aqui da prefeitura da cidade onde eu moro, que é uma cidade do interior. E aí eu tô na dúvida, não sei se eu faço, se eu não faço, não sei se vale a pena. Então, isso seria mais ou menos o que a gente quer dizer quando a gente diz concurso escada. Tem gente que opta por fazer, tem gente que opta por não fazer. Isso daí varia, né, de acordo com a realidade de cada um. Os concursos costumam ser mais fáceis também, né? Apesar de terem ter uma remuneração menor, né? E acabam sendo mais fáceis É, do que esses de prefeitura também. geralmente sim, eles são mais fáceis, via de regra, tanto em termos de dificuldade da prova, né, em si, Sim, a prova propriamente dita, quanto às vezes até da nota de corte, porque via de regra são menos inscritos e tal, e aí por via de consequência a nota de corte não vai tão lá em cima, né? é. Então fica mais fácil tanto na questão da prova, às vezes na questão da classificação também fica, porque a nota de corte, via de regra, não vai subir tanto. Então quando a gente faz alusão aqui a concurso escada, é mais ou menos isso que a gente vai dizer, é isso que a gente quer dizer. Concursos é, mais fáceis, né, entre aspas, talvez menos disputados e tal, e em cargos intermediários, né, em comparação ao seu objetivo final, qualquer que seja ele. E aí eu vou pedir daqui a pouco para o Júnior falar das vantagens e das desvantagens de prestar, né, o concurso escada, mas já vou pedir para você também dar uma passadinha lá no Spotify e já acompanhar também os episódios do podcast, que tem alguns episódios exclusivos por lá. E também já aproveita e checa a nossa playlist, que tem também no Spotify.
se você buscar por mente de concurseiro, você vai achar as duas coisas, tanto o podcast quanto a playlist, né? Separadinhos lá. A playlist é colaborativa, então as pessoas adicionam outras músicas e é uma playlist feita com músicas instrumentais para você estudar ali botar ali na hora que você estiver fazendo questão, na sua leitura, enfim, na hora que você achar que vai te ajudar mais. Mas aí, Júnior, eu vou pedir para você comentar aí sobre o que você entende pelas vantagens e desvantagens do concurso escada, para a gente conversar aqui um pouco e também vou pedir para a galera já deixar aí nos comentários, né? Se tem algum em vista, se acha que vale a pena fazer, se não acha, como é que está sendo a sua estratégia nesse ponto aí? Bom, tem algumas vantagens de você prestar um concurso escada. Só que, como a gente sempre fala aqui, para você saber, na verdade, se é vantajoso mesmo ou não, primeiro você tem que olhar para a sua realidade. Você Sim, agora está em algum trabalho que ocupa muito tempo da sua vida? Você está desempregado? Está com dinheiro? Como é que está a sua vida? Então, eu sim. vou dar exemplo do Diego mesmo num outro vídeo antigo que ele contou aqui sobre o trabalho que ele fazia antes mesmo de passar em concurso, que era um trabalho que era fisicamente cansativo, né? Era mesmo. Era bem puxado ali. Eu cheguei a. Eu não sei se isso é uma coisa comum, assim, a todos os estados, né? Mas eu cheguei a trabalhar para uma prestadora de serviço que prestava esses serviços para Sete Rio, que é a companhia de trânsito aqui do Rio de Janeiro. E aí eu não, Aham. é isso que eu tô falando, não sei se é uma coisa particular daqui ou não, mas era um negócio meio complicado ali de carregar, tipo, blocos de cone nas costas, assim, no sol e Uhum. tal. É um negócio fisicamente exaustivo ali. Não, então, às vezes estando num trabalho que é como o Diego falou, que é fisicamente cansativo, que você às vezes chega em casa e não está conseguindo estudar, às vezes prestar um concurso escada desses pode ser uma vantagem. Por quê? Sim, Porque concurso público, via de regra, você vai ter ali sempre aquele seu horário de entrada, seu horário de saída. Eu consigo imaginar poucos trabalhos que vão ser fisicamente é, exaustivos, assim, que nem era esse ali do Diego, de cabeça, assim, eu nem consigo lembrar de algum, para te falar a verdade. também não. E E assim, você pode até estar ali com dependendo às vezes do tipo de concurso, tá com aquela carga horária clássica da CLT, de às vezes É, 44 horas semanais, 8 horas de trabalho, 1 hora de almoço. Só que praticamente todo mundo faz essa carga horária e você vai fazer essa carga horária ali de forma religiosa, certinha, e vai poder chegar em casa muito mais descansado do que se você tivesse num trabalho penoso e vai conseguir estudar para o concurso que é o seu objetivo final. Às vezes, dentro do contexto aqui do site que a gente fala, às vezes um técnico do TJ, um técnico de algum tribunal federal, que seja. Só que se você tiver num concurso desse de escada, você vai ter uma vantagem muito maior do que se tivesse num contexto de um emprego penoso desses. Uma outra, uma outra situação, por exemplo, é se você está desempregado. Então, vamos imaginar uma sim, situação que você está desempregado, você não está nem conseguindo pagar ali direito os cursos para esses concursos que você quer prestar, que são o seu objetivo final. Ou então, mesmo que esteja, às vezes, fazendo algum bico, alguma coisa, está difícil de você manter. Se você conseguir, às vezes, passar por um concurso de cada desse, pode ser, especialmente esses concursos de prefeitura, a remuneração não costuma ser muito grande. Mas, claro que assim, vai ser uma remuneração que vai te dar uma tranquilidade imensa para você estudar. Eu verdade. acho que, assim, às vezes você está numa situação que, apesar de você, às vezes, ter alguma condição de estudar, talvez você dependa de alguém que você não quer depender. Às vezes a pessoa tem alguma relação abusiva com você ou qualquer coisa do É, gênero. Você também consegue se emancipar, né? Passando num concurso desse para sim, poder estudar. Ou às vezes assim, você depende de alguém, mas não é nem que a pessoa seja abusiva ou qualquer coisa do gênero, é que você não se sente bem com essa situação. Você, assim, pô, às também. vezes a pessoa chega e fala assim: "Não, olha, eu pago teus estudos aí pelo tempo que for necessário", mas você, pessoalmente, fala assim: "Olha, assim, agradeço, e tal, vou aproveitar, mas não me sinto muito bem com essa situação. Eu quero pagar meus cursos, quero caminhar com minhas próprias pernas, eu Sim, não tô, às vezes tu não está conseguindo, às vezes, um emprego também seletista.
que foi o que aconteceu até comigo quando eu tinha acabado de me formar. Depois eu vou até botar esse vídeo onde a gente conta essas historinhas aqui no card, mas dentro de um cenário desse onde você às vezes não está conseguindo um emprego, você está dependendo de alguém que às vezes é até uma boa pessoa para você, alguém que está te apoiando, pode ser seus pais, seu marido, sua esposa, que seja, mas você não quer isso, então pode também talvez ser vantajoso você prestar esse concurso escada. E uma vantagem que a gente já chegou a falar aqui é que você vai pegar uma experiência de prova também. Porque, bem ou mal, Verdade. você vai lá, vai ver aquele cenário ali com um examinador, com escolher a tua carteira, aquelas horas ali que você vai estar fazendo a prova, vai estar tendo que controlar. Bem ou mal, já é um treinamento mesmo também para o seu Sim. concurso final. Então, acho que realmente para você saber se é vantajoso ou não, você tem que olhar esses aspectos da sua vida para tu analisar quais são os prós, quais são os contras assim de você poder prestar. É, Até mencionar aqui um lance, Júnior, depois eu vou. Em algum momento eu vou trazer aqui as mensagens dele, porque hoje a gente não se preparou para isso. aham, Mas um estagiário meu lá da defensoria, até mandar um abraço para ele caso ele esteja assistindo aí, Lucas, pô, parceirão, amigão meu aí. Então ele foi estagiário meu lá na defensoria na época que eu tava lá. E, e aí ele conseguiu uma vaga como comissionado, salvo engano, na prefeitura aí do Rio, né, da capital. Mas ele estava incomodado não com o trabalho em si, mas com a incerteza, né? uhum, Enfim, que é inerente a um cargo comissionário e tudo mais. E ele tinha feito um concurso para uma prefeitura daqui da Baixada, né? E aí passou assim, arrebentou, salvo engano, ele passou em segundo lugar e pô, tal. maneiro. Mandou benzaço, assim. E aí ele me mandou uma mensagem agradecendo e tal, felizão. Pô, eu fiquei emocionado, assim, de verdade. Muito legal. Mas ilustra isso que a gente estava falando, porque, assim, é um contexto onde ele até estava empregado e tal, né? Mas era uma situação de incerteza que estava incomodando ali, né? Porque, Uhum, assim, cargo de comissionado de prefeitura, aí se numa eventualidade troca o prefeito, aí o outro prefeito já indica outras pessoas, aquela coisa toda. Não tem FGTS, tem nada desse tipo. Então, isso daí foi a força, né, motriz para ele ir à frente aí. E aí passou para esse concurso de uma prefeitura daqui, de uma cidade vizinha minha, como eu falei, arrebentou no concurso aham. e ficou feliz da vida, porque aí agora ele pode dali prestar outros concursos, se assim ele quiser e tal, né? E acaba que vai servir como escada para ele. Não, e eu ainda consegui pensar em uma outra vantagem que já tinha passado pela minha cabeça, mas se você não conta a sua história, eu ia esquecer de falar aqui. Que é, às vezes, dar mais confiança mesmo pra gente. Porque Sim, uma vez que você verdade. passa em um concurso, por mais que não seja o seu objetivo final, pô, isso dá aquela levantada, né? Sua moral fica o quê? Fica lá no alto. Então, é uma Uma outra vez vantagem. um professor falou uma coisa que eu nunca esqueci. Um professor falou o seguinte, ele falou, nada traz mais sucesso do que o sucesso. Isso é uma Sim. coisa que ele falou assim, exatamente nesse contexto que a gente estava falando agora, no sentido assim, de que você consegue fazer algo, e aí, uma vez que na sua cabeça fazer aquele algo é possível, então você replicar aquilo ou você adaptar aquilo para outros sucessos é muito menos custoso, nem que seja no sentido de quebrar suas resistências, sabe? Aham, Não digo nem que você passou em um concurso, você automaticamente vai ser o cara que vai acreditar que vai claro. passar em tudo. Pode ser que não, mas assim, definitivamente você vai ser menos relutante em acreditar no seu potencial, né? Do que você era antes. Isso daí é inegável.
sabe? Não vou nem me arriscar em dizer que você vai passar automaticamente ser a pessoa mais confiante do mundo. É, Mas com certeza você vai ser menos inseguro do que era antes da sua primeira aprovação. Isso daí é fato, isso daí não tem, é indiscutível. não É tem mais ou jeito. menos isso que o Júnior está falando. Sim. Agora, existem algumas desvantagens de você prestar um concurso escada também. Uma das desvantagens de você, por exemplo, prestar um concurso escada, dependendo do concurso que você for fazer, pode ser desviar do caminho um pouco, Sim, assim, de você sim, perder um pouquinho de tempo. Se cair, às vezes, alguma matéria diferente que não está dentro do escopo dos concursos que você quer. Agora, dentro desses concursos que a gente está, se você vai fazer concurso de nível médio que cai direito, então, normalmente, como o Diego falou no início, as matérias que caem são português, aí pode ser informática e ou raciocínio lógico, matemática, direito constitucional, direito administrativo. Essas acho que sim. são ali as matérias-chave. É o bloco ali principal, O é. bloco principal que basicamente cai em tudo, ou então em quase todos. Sim, Esses concursos que são menores do que esses concursos de nível médio que caem em direito que a gente fala aqui, costumam ser esses concursos de prefeitura, esses concursos municipais. E, normalmente, o sim, que cai nesses concursos, pelo menos da última vez que eu vi, eram português, informática e matemática, ou alguma coisa parecida com isso. Então, não costuma fugir tanto. Só que você vai ter que olhar realmente caso a caso, porque se cai, às vezes, uma matéria que está muito diferente, pode ser que isso te atrapalhe um pouquinho. Agora, do mesmo jeito que eu falei agora há pouco ali sobre você não depender de alguém, por exemplo, às vezes por você estar se sentindo incomodado com isso, ou alguma coisa parecida, então, se você tem, às vezes, alguém que banca seus estudos, que paga, às vezes, os seus cursos e deixa você estudar com tranquilidade, mas aí eu digo, alguém de boa fé, pode ser, às vezes, os seus pais, seu marido, sua esposa, enfim. Mas essa pessoa está querendo o seu melhor, é alguém que está ali numa relação de igual para igual com você e tal, só está te apoiando, ainda que você esteja incomodado ou incomodada com essa situação, no primeiro momento, eu tendo a achar que é mais vantajoso você realmente continuar se dedicando para o estudo do concurso que você quer. Especialmente se for esses concursos que a gente fala aqui de nível médio que cai em direito, porque, como a gente fala sempre por aqui, esse tipo de concurso está sempre saindo. Então, você sim. vai ter sempre alguma oportunidade nova, né, de poder entrar num concurso desse e estar ali sempre estudando de forma focada para essas matérias, que vão ter sempre aquela base ali de matérias que você vai estar estudando com frequência. Então, acho vantajoso. E ainda que, assim, você tenha um plano maior, né, para poder passar num cargo de juiz, defensor ou fiscal ou qualquer coisa do gênero, acho que vale você pelo menos se dedicar para esses concursos de nível médio que caem em direito. E se esse for o concurso que você está fazendo agora, acho que não vale a pena você fazer o concurso escada que a gente falou antes, como se fosse esse de prefeitura. Por quê? Porque uma remuneração da prefeitura, apesar de você conseguir viver bem com aquela remuneração, ela não é a melhor remuneração que existe, né? Você vai ter a carga horária ali normalmente vai ser um pouco maior também. Então, se você for comparar com a iniciativa privada, é lógico que vai ser melhor, né? Como regra. Porém, se você pensar assim, poxa, vai ser com essa remuneração aqui que eu quero realmente passar o resto da minha vida e tal, normalmente não é uma remuneração confortável para você passar o resto da sua vida. Por outro lado, esses Verdade. cursos de nível médio que caem em direito, se você fala assim, pô, cansei, passei para esse aqui, mas não quero mais estudar, então você vai estar ganhando ali pelo menos de 3 a 7 mil reais iniciais, como a gente já falou em outros vídeos aqui. Então, é uma remuneração que você consegue viver muito bem o resto da sua vida se Sim, você quiser parar de sim, estudar. Então, assim, acho se você tiver alguém que banca ali você para você conseguir estudar em tempo integral, então a partir desses concursos eu já acho que é uma boa você dedicar o seu tempo exclusivamente para estudar para o concurso. E se for um cargo maior, né, sei lá, fiscal e tal, apesar de não ser o escopo dos concursos que a gente trata por aqui, aí talvez você tenha que ponderar mesmo, né? Porque são concursos que não saem o tempo todo, você não sabe por quanto tempo você vai ficar dedicando sua vida ali para estudar. Então, às vezes, um concurso escada
vai valer a pena e não vai ser desvantajoso para você. Mas para esses concursos que a gente fala aqui, concurso de nível médio, que é direito, ou concurso de técnico de tribunal, se você tem alguém de boa fé que está te bancando, eu acho que é uma boa você manter ali os seus estudos de uma forma mais focada. Acho que vai ser um pouco desvantajoso você passar num cargo desse, porque assim, você vai ter menos tempo para estudar, né? Você está estudando em tempo integral, vai ser sempre melhor do que você estar 8 horas trabalhando para depois estar É, estudando. E uma outra desvantagem é a seguinte: é, você, você pode usar esse incômodo, inclusive, aí para você usar de motivação de alguma forma. Se você tiver, de fato, nessa situação, que nem eu falo de boa fé, porque se for de má fé, sempre vale a pena você fazer o concurso escada, porque vira uma relação abusiva e acho que não dá para tirar nada de bom dali. Mas, se você está se sentindo incomodado de estar sendo bancado, às vezes, por alguém, você vai ter uma motivação para estudar, bem ou mal. Agora, uma vez que você já consegue um cargo e você já não tem mais aquele desespero, entre aspas, de conseguir alguma coisa e tal, pode ser que você se acomode um pouco, sabe? Se você não tomar esse cuidado de continuar mantendo seu ritmo de estudos, se você já passou em um concurso, é muito comum você ver gente que acaba perdendo aquela motivação, aquele gás inicial depois. Então, essa seria uma outra desvantagem que você deveria tomar cuidado caso você venha prestar um concurso desses escada, né? tem até um vídeo no contexto do que o Júnior falou aí, que dependendo do seu objetivo, dependendo das suas circunstâncias e tal, o incômodo, né, pela falta de uma palavra melhor, Uhum. com um concurso um pouquinho menor, com uma remuneração um pouquinho menor e tal, esse incômodo, ele talvez, né, possa servir ali de realmente de propulsor para você engrenar. Tem até um texto que eu tô amadurecendo para poder fazer um vídeo, porque isso tem um nome na ciência que é o paradoxo da região beta, que em resumo é basicamente assim, por que que é um paradoxo, né? Porque às vezes a pior situação pode ser a melhor para uma pessoa. Aham. E aí é paradoxal nesse sentido. Então, o exemplo mais comum quando as pessoas falam sobre isso é alguma coisa do tipo assim, você decide ir para o seu trabalho de bicicleta, né? Você está decidindo se vai de bicicleta ou a pé. E aí, é, sei lá, você trabalha a uma distância de 2 quilômetros da sua casa, né? E aí, de repente, 2 quilômetros já justifica você ir de bicicleta, né? E Aham. aí, em contrapartida, às vezes, se você trabalhar a 1 quilômetro da sua casa, ir de bicicleta já não justifica tanto e, ao mesmo tempo, ir a pé não é confortável porque você vai ter que andar 1 quilômetro, Sim. sabe? Então, assim, às vezes a pior situação pode trazer o melhor cenário. No contexto do concurso, é o quê? Às vezes, se você tivesse uma remuneração ou uma condição de trabalho, enfim, alguma coisinha que fosse um pouquinho melhor, você poderia se sentir acomodado, né? E, às vezes, nessa situação do concurso escada, pode ser o suficiente para te fazer falar, cara, olha, não, aqui é legal e tudo mais, mas assim, eu acho que eu preciso de um salário um pouquinho maior, ou eu Uhum. acho que eu preciso trabalhar com uma coisa que para mim é mais interessante, sei lá, eu preciso trabalhar mais perto de casa, enfim, são N motivos que vão te fazer repensar ficar ali ou não. Então, nesse contexto, assim, ainda é o que o Júnior falou. O Júnior apontou vantagens e desvantagens, né? E acaba que como tudo é uma coisa particular, né? A gente está aqui dando, enfim, nossa opinião, mas no final das contas é uma coisa muito particular da Exatamente. realidade de cada um, né? Não tem muito como fugir disso.
mas pode ser que uma circunstância um pouquinho mais desafiadora, sei lá, pode ser o incentivo que você precisava para poder dar um gás ali, né? Que de repente você não ia ter de outra forma. Mas tem mais alguma coisa para complementar aí, Júnior? Só antes de eu avançar, não? Acho que nas desvantagens, realmente, você prestar mais atenção se isso vai te desviar muito do caminho, né? Se você for prestar o concurso, e tomar esse cuidado com você, às vezes, poder se desmotivar, se for o caso. Sim. Acho que essas são as principais desvantagens ali do concurso CAD. Se você, às vezes, pensou em alguma outra que a gente não falou aqui, deixa até nos comentários também, porque a gente consegue Se desenvolver uma você tem o conversa hábito bacana. de fazer ou está considerando fazer, já aproveita e deixa aí nos comentários também para gente ter uma ideia, né, de como tá a cabeça da galera. Agora, só um outro adendo, às vezes, que aí volta para vantagem, né? Num contexto de realmente aquilo que a gente falou, né? Se você olhar o seu contexto de vida mesmo, toda a sua realidade, porque se você às vezes está Sim, num trabalho também que não é tão ruim, né? Por exemplo, você está num trabalho seletista que vai ser trocar seis por meia dúzia com o trabalho do concurso escada. Então, acho que também não vale a pena você. Acho é, que também seria, na verdade, seria outra desvantagem, né? Assim, acho que não vale a pena você ter esse esforço para dedicar um tempo para o concurso escada, especialmente se ele se cair matérias que não caem nos concursos que a gente quer fazer, sabe? sim. E sei lá, você dedicar esse tempo e essa energia. Se, a não ser que seja um concurso cada que a gente falou, que já esteja caindo exatamente as matérias que você já está estudando. Então, assim, você está estudando para um concurso ali que cai português, informática e matemática, e direito constitucional e direito administrativo. Esse concurso de cada cai português, informática e matemática. Aí não vai desviar nada do teu caminho. Você já está estudando, tu vai lá e Não, faz. e até existem, eu até já vi por vezes provas de prefeitura mesmo que cobram exatamente dentro do que a gente conversa aqui, inclusive com noções de direito também e tal. Não é comum, né? Não é comum, não, definitivamente não é a regra, mas acontece. E aí é o que o Júnior está falando. Se porventura a prova for mais ou menos nesses termos aí, de repente é válido fazer de qualquer forma, né? Porque não vai desviar tanto do seu estudo e tudo mais. Exato. Mas se você estiver no trabalho, acho que é isso, em relação a essa, para complementar a desvantagem, se você está no trabalho seletista, que é trocar seis por meia dúzia, que o trabalho seletista aqui não é tão ruim, com às vezes um emprego com um trabalho na prefeitura. Se for desviar do seu caminho esse estudo, acho que também seria uma desvantagem você fazer esse concurso. Melhor você continuar estudando para o concurso que você quer. Agora, se está parecido, uma colega que estudava junto com a gente, Diego talvez lembre, passou por essa situação de fazer um concurso escada que caía as matérias que já estavam sendo estudadas. A Luísa, que ela passou para uma prova de uma faculdade, que não era um concurso tão grande assim, mas aí caía acho que português, informática e 8.112. Era alguma coisa parecida com isso, que eram matérias que já estavam dentro do escopo do estudo dela. Então, essa aí ela passou tirando de letra, né? Porque Ah, é, já estava estudando, já tinha um bom tempo, né? Assim, como a gente sempre fala aqui, quanto mais você estuda para esses concursos, mais especialista você vai ficando nessas matérias. Então, se total. caem essas matérias que você já está estudando há muito tempo, a tendência é que você acabe saindo um pouquinho melhor nelas, né? Acho que essas são as principais vantagens e desvantagens, até onde eu consigo lembrar aqui. E aí, só antes da gente finalizar, eu acho que a gente já comentou, mas eu acho que vale reforçar, né? Júnior apontou as vantagens e desvantagens e tudo mais, mas, e isso ele também falou, mas é sempre válido destacar que tudo isso vai variar de contexto para contexto, de pessoa para pessoa, e de realidade para realidade. É o que ele comentou em algum momento. Se de repente você está desempregado ou você está numa situação de muita urgência, onde, sei lá, mesmo um cargo um pouco menor, com uma remuneração um pouco menor, ainda assim seja vantajoso. Então, assim, a nossa ideia não é de nenhuma forma desestimular ninguém a fazer ou achar que, ou de repente passar a impressão até de uma forma
inadvertida aqui, que não é bom fazer em nenhuma circunstância, longe disso, tá? A ideia é assim, é como sempre, pesar, né, fazer aquela ponderação ali e ver se dentro da sua realidade especificamente seria vantagem para você fazer ou não. O que o Júnior fez aqui foi, de repente, tentar passar um parâmetro para você conseguir sopesar isso de uma maneira mais objetiva. Ou seja, se de repente você tem uma pessoa que te ajuda financeiramente ali e tal, que te dá um suporte, você não está numa situação tão apertada, então, de repente é o caso de você pensar se não dá para dar uma segurada e fazer outros concursos um pouco mais avançados aí. Mas agora, se a situação for diferente, então a regra também, né, também vai ser. Porque se você estiver no desespero, desempregado, ou às vezes está numa situação de dependência de alguém que não é bom estar, enfim, é a realidade de uma pessoa para outra que vai mudando. O que a gente quer deixar claro aqui é a gente não quer desestimular ninguém a fazer nenhum tipo de concurso, por menor que seja, ou por menor que possa parecer, A gente está sabe? A fazendo gente aqui um só. brainstorming, né? Assim, para a pessoa conseguir Exatamente. raciocinar sobre isso, justamente, sobre as vantagens e desvantagens de cada coisa. Mas cada um tem que olhar a própria realidade para ver se só você pode dizer se é vantagem ou não para você Exatamente. fazer. Exatamente isso, sem tirar nem pôr. A ideia é mais ou menos um brainstorming aqui, porque se você estiver na situação de estar cogitando fazer um concurso um pouco menor ou não do que você tinha imaginado, a nossa ideia aqui é apresentar algumas variáveis, algumas coisas, para você poder inserir na sua equação e, de alguma forma, tentar te ajudar a chegar a uma conclusão, né, mais uma conclusão melhor instruída, sabe? Que não seja tanto um palpite ou um chute. Essa que é mais ou menos a ideia. Então, se de alguma forma a gente tiver te ajudado, se tiver gostado aqui do conteúdo, já aproveita, se inscreve no canal, deixa o gostei, manda um alô pra gente lá no Instagram, que a gente super curte quando alguém manda mensagem pra gente lá, @mente de concurseiro, _oficial, é nosso canal no primeiro momento mais direto com vocês, então Uhum. se tiver alguma dúvida, se quiser trocar uma ideia, é só mandar um alô por lá e a gente responde o mais Inclusive, rápido possível. inclusive, alguns dos vídeos que a gente fez aqui vieram de mensagens que mandaram para a gente por lá, Tem né? mais de um até, né? É, não, alguns é. É... Então é isso, galerinha. Eu espero que a gente tenha ajudado de alguma forma. Se você estiver considerando fazer algum concurso escada, tomara que esse vídeo te ajude na decisão, seja para fazer ou seja para não fazer, enfim. Tomara que te ajude de alguma forma. Se você conhecer alguém que de alguma forma pode se beneficiar do vídeo, já aproveita, compartilha lá. E como talvez última mensagem aqui, é, a gente pede que se você tiver, porventura, acordado bem hoje para poder estudar, tiver inspirado, tiver bem, tiver feliz, tiver motivado, deixa uma mensagem aí nos comentários para alguém que possa estar precisando ouvir, ainda que você não conheça, deixa um alô, fala, olha, você que não está bem, ou você que está com o seu sonho meio balançando, meio na beira do abismo, cogitando desistir, não desiste, deixa uma mensagem qualquer de inspiração aí para alguém que precise ler, que com certeza vai chegar até alguém que hoje especificamente vai estar precisando. Beleza, galera? Então Agora, acho só que um por hoje é adendo isso. rápido antes da gente se Diga. despedir. Eu vou ver se eu deixo aqui um vídeo sobre sinceridade brutal que a gente falou, que às vezes pode ajudar a pessoa a conseguir olhar a própria situação. Que nem a gente está falando aqui da Sim, pessoa sempre poder visualizar, né? É, sim. a situação, conhecer a si mesma para poder tomar as decisões. Esse vídeo aqui, então, de cima pode ajudar. E eu vou deixar algum outro vídeo aqui embaixo também, que acho que talvez te ajude também nos seus estudos para concurso. É isso, galera. Por hoje a gente fica por aqui. Se você viu ou ouviu a gente até aqui, como sempre,
Muito, 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 muito obrigado, de Valeu, verdade, de coração mesmo. E até o próximo vídeo. Um abraço. valeu.